Nós vamos fazer uma abordagem primeiro para poder situar os nossos ouvintes, os nossos participantes neste fórum, relativamente a alguns aspectos do INAC. Um breve historial, para terem uma ideia do que é que o INAC é e porquê é que existe esta instituição e porquê é que nós vamos falar deste tema. Então, só para dizer que em 1984 criou-se a Comissão Nacional da Infância, através de uma resolução número 2 de 84, de 29 de maio do Conselho de Defesa e Segurança. Depois tinha um dos objetivos fundamentais, que era zelar a questão da criança a nível do país. E depois, em 1991, então, depois da existência de 84 da criação da Comissão, houve-se então a necessidade de criar o Instituto Nacional da Criança, através de um decreto número 891, do 16 de março, do Conselho de Defesa e Segurança. Qual era, assim, existe o INAC com que finalidade? Investigação científica com vista ao desenvolvimento e melhoria da condição social das nossas crianças. Considerações sobre criança. Talvez nós não tenhamos em vista e porquê é que nós trabalhamos então com a nossa criança. Ali tem a maioridade é adquirida a partir dos 18 anos, diz o artigo 24 da nossa Constituição. Mas a Lei 25/12 de 22 de junho, que é a Lei sobre o Desenvolvimento Integral da Criança, aplica-se a todo ser humano com menos de 18 anos. A CDC, que é um documento fundamental pelo qual nós trabalhamos, que é a Convenção dos Direitos da Criança, diz que criança é todo ser humano com idade compreendida entre os 0 aos 18 anos. Se o meu filho tiver 17 anos agora e só completar mais logo 18 anos, ainda é considerada criança, com base na Convenção dos Direitos da Criança. Então, ali vem a Carta Africana, são todos os documentos reitores, que diz que a criança é todo ser humano inferior aos 18 anos. Não importa a cor, a raça, sexo, origem, para nós é criança, em qualquer parte do mundo. Dizer ainda, relativamente a este tema, que objetivos para nós, INAC, nos traz este tema tão candente? Primeiro, é levar a consideração de toda a sociedade que os direitos da criança são consagrados como um direito fundamental. E eu diria porquê. Nós, há bem pouco tempo, no vídeo que tivemos a oportunidade de acompanhar, vimos famílias a relatarem sobre questões relevantes no que concerne ao desalojamento das famílias. De onde tem família, existe criança, porque implicitamente a criança está inserida no seio da família. Então, ali nós estamos a retirar um dos direitos fundamentais das nossas crianças, que é o direito ao abrigo. Também diríamos que o Estado, a família e a sociedade são obrigados a criar condições com vista à educação integral e harmoniosa da criança, à proteção da sua saúde física e mental, bem como o seu pleno desenvolvimento. Porque, vejamos, se o Estado, a família, como instituição primeira da sociedade, porque não há Estado sem família, se nós não criarmos as condições de abrigo para as nossas crianças, logo nós estamos a impedi-las que elas tenham uma educação integral que lhes possa proporcionar amanhã uma proteção e, consequentemente, um desenvolvimento integral. Harmonizar os vários diplomas que concorrem para a promoção e proteção dos direitos da criança e dar o caráter vinculativo às recomendações feitas no quadro dos 11 compromissos. Todos nós estamos no 6º Fórum da Criança e todos temos acompanhados das várias políticas que o nosso governo e os departamentos ministeriais têm como base para a família e, consequentemente, para as nossas crianças. Então, eu faço a abordagem aí dos 11 compromissos, porquê? Os 11 compromissos têm mesmo compromissos que cada ministério, cada departamento ministerial tem responsabilidades acrescidas com relação às nossas crianças. Então, agora vou entrar propriamente dito no tema, introdução. A criança tem direitos consagrados na Carta Magna da República de Angola, na Convenção dos Direitos da Criança, que protege de onde é chamada a responsabilidade da família do Estado. Nós não podemos falar de criança sem responsabilizarmos as famílias.
Todas as pessoas têm direito a um nível de vida condigna. Logo, o acesso a uma habitação condigna é essencial para se alcançar este nível de vida e, consequentemente, a realização da vida humana. Quando nós desalojamos famílias, não estamos a perigrar o desenvolvimento da própria família e da própria criança. Logo, não estamos a oferecer a ter um acesso de uma habitação condigna e uma realização de uma vida humana. A habitação preenche as necessidades físicas ao proporcionar segurança e abrigo, face às condições de vária índole, permitindo um sentido de espaço pessoal e privado, de onde encontramos as necessidades sociais, na medida em que a habitação se torna um espaço comum para a família humana, como sendo a unidade básica da sociedade. Direitos em causa. Estamos a falar de desalojamento. Logo, o direito à habitação está incluído em diversos diplomas legais que preservam o desenvolvimento integral da criança, como a Convenção dos Direitos da Criança, que eu já acabei de dizer. No seu artigo 27 diz, onde estabelece que os Estados-partes devem tomar todas as medidas adequadas para ajudar os pais e outras pessoas que tenham a criança a seu cargo a realizar o direito a um nível de vida condigna, nomeadamente no que respeita ao alojamento. Se o pai não tiver condições de habitabilidade, logo o filho não tem condições nem sequer de raciocínio. Os outros compromissos do nosso governo, já fiz menção, eu ali falaria do compromisso 6, 8 e 9. O compromisso 6 é a justiça juvenil, o compromisso 8 é a violência contra a criança, porque quando estamos alojados, nós estamos a violentar não só a família, como a própria criança. Ali, no compromisso 9, são as competências familiares que o nosso representante do Ministério da Família e Promoção da Mulher já fez a abordagem. E estamos a falar da Lei sobre a Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança no seu artigo 9, onde diz que cabe aos pais o direito de responsabilizar pelas nossas crianças. E eu mais adiante vou dizer porquê. Na classificação dos direitos da criança, o direito número 4, que é um número, e eu pedi ao meu colega para fazer a distribuição de um desdobrado que fala sobre os direitos da criança. No número 4 diz que a criança tem direito a uma moradia, assistência médica adequada. Logo, a moradia não restringe só a ter uma casa. Segundo a Organização das Nações Unidas, diz que uma moradia adequada é tomada como uma porta de entrada para os outros direitos humanos: a educação, saúde, meios de sobrevivência e meio ambiente saudável. Eu digo porquê? Se eu não tiver uma casa condigna, não tenho estabilidade física e emocional para poder cuidar do resto. Se eu tiver um teto, logo vou pensar nos outros direitos. O direito a um nome para o meu filho, o direito a uma educação, o direito à saúde, para que ele possa sobreviver e num espaço onde tenha um ambiente saudável. A proteção e a participação. Não podemos falar muito de determinados aspectos, mas o artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança diz que a criança tem direito à participação, pois, para que ela possa ter uma participação ativa na vida da sociedade, é necessário que a família, o Estado e a sociedade protejam de todas as formas de discriminação, dando ela o direito à liberdade de residência, com um direito de liberdade de circulação, o direito à segurança como pessoa humana, em caso de desalojamento forçado ou arbitrário, ou outras formas de hostilização. Porque se eu não tiver no meu filho, a minha criança, se não tiver uma residência que lhe permita sonhar, que lhe permita estudar, que lhe permita brincar, eu estou privado de alguns direitos. Direito à circulação, andar à vontade, direito ao lazer. Devemos reconhecer as crianças como cidadãos. Significa dizer que a criança é hoje, é agora. Nós, às vezes, adultos, pensamos que as crianças são futuros cidadãos, mas propriamente cidadãos do presente. Porque nós já estamos em fase de declínio. Se não cuidarmos do ser que nasceu hoje, não temos futuro garantido amanhã.
Assumir um compromisso firme com os direitos da criança, além do crucial, também é desafiador. Nosso maior desejo como instituição que exerce a advocacia no seio das crianças é proteger e educar. Ademais, as famílias dos educadores da nossa sociedade devem saber lidar com os vários aspectos ligados à violência contra as mesmas, pois uma criança sem abrigo não está em plenas faculdades mentais para aprender, nem tem a oportunidade de usar uma criatividade e imaginação para desenvolver suas próprias ideias sobre situações, impedindo o seu próprio desenvolvimento. Não importa que tipo de educação, se é de chapa ou a pico, de capim, o importante é que ela tenha um abrigo que lhe permita dormir, acordar, sonhar, ir à escola e partilhar. Valores a preservar no seio deste grande tema candente. Proteger as crianças, perdão aí pelo erro, é a responsabilidade de todos os membros da sociedade. Somos todos juntos. A ineficiente proteção da criança afeta o desenvolvimento nacional e tem repercussões negativas no seu desenvolvimento humano e, consequentemente, na harmonia social. Uma criança que não é protegida, uma criança que não é cuidada, uma criança que nós não ensinamos a caminhar desde o lar, que tem uma educação de base, nós não estamos a preparar um futuro harmonioso. Porque é na família, debaixo de um teto, que ela aprende a socializar. Também dizer aqueles valores a preservar o respeito da vida, da dignidade da criança. E prioridade absoluta. São os documentos reitores do nosso governo. Criança é absoluta prioridade. A melhoria do bem-estar da criança deve ser a meta principal do desenvolvimento nacional, sendo imperiosa a capacitação das novas gerações, com conhecimento dos recursos para atender às necessidades humanas básicas e para realizar todo o seu potencial e desenvolver as habilidades contribuindo para um mundo melhor. Quem queira, quer não. Se nós não cuidarmos das novas gerações, não temos um futuro brilhante. Conclusão. A criança tem direito à atenção especial da família, da sociedade, do Estado, os pais em estreita colaboração. Eu digo muito aqui os pais, talvez os pais possam perguntar porquê. Porque se não existirem progenitores, não há crianças. Se existem crianças é porque nós existimos. Então aqui, a grande responsabilidade dos pais. Na colaboração, devem assegurar a sua ampla proteção quanto a todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e exercício abusivo da autoridade na família e demais instituições. Mais adiante eu vou fazer um relato por quê. Uma consideração dos direitos da criança requer uma mudança do modo de pensar da sociedade, do Estado e da família para valorizar este ser inofensivo, pois se tivermos muitas crianças sem uma habitação, que o futuro se espera de uma nação? Quando em muitos casos são as próprias famílias que renegam esta condição ao seu próprio filho. Se me permitam, eu fiz essa abordagem aqui porque pode não existir a condição de uma habitação, inclusive há famílias que têm condições de habitabilidade, mas renegam a possibilidade do seu filho estar dentro de uma casa. Por isso é que nós temos crianças da rua, crianças de rua. Porque muitas vezes quando os progenitores A ou B se envolvem com uma outra pessoa, vem um filho. E este pai nega a paternidade do filho. Quando se nega a responsabilidade paternal, está-se a negar tudo. Prestação de alimentos e um teto, para que essa criança possa crescer. Aqui tem essa imagem de crianças sem teto, não são angolanas. Mas eu fiz questão de trazer para ver que o problema de habitabilidade é universal. Temos que cuidar de nós e de nós. E ali eu faço a seguinte questão. A sua contribuição é necessária. Faça a sua parte e a criança de hoje cuidará de si no futuro. Porque muitos pais hoje estão no beiral porque
não cuidaram dos filhos ontem. E hoje têm filhos muito bem posicionados. E o filho diz, por que vou dar atenção ao meu progenitor quando eu mais precisava, ele renegou-me o lugar a um abrigo, o direito à paternidade, o direito a um nome, porque nós hoje ainda temos crianças que não são consideradas nacionais porque não têm o nome. O nome determina a nacionalidade de um ser humano. Muito obrigada.